E eu fiz tudo certo. Juntei dinheiro, esperei a hora certa, escolhi um lugar que significava alguma coisa para nós e pedi Nadia em casamento. Ela disse não. Um ano depois, tentei de novo. Quando ouvi outro não e finalmente disse então acabou, foi só aí que ela entrou em pânico. Mas, para isso fazer sentido, eu preciso voltar ao começo. Conheci Nadia numa festa onde nenhum dos dois queria estar. Os amigos dela arrastaram ela até lá. Os meus fizeram exatamente a mesma coisa comigo. Eu já estava perto da saída, com um refrigerante na mão e metade da alma fora daquele lugar, quando ela parou ao meu lado e olhou para a caixa de som como se tivesse sido pessoalmente ofendida. Isso aqui é crime, não festa. Eu estava tentando achar uma forma educada de pensar isso. Não precisa ser educado. Essa música não foi. Ótimo. Então eu não estou sendo rabugento. Não. Só está certo. Eu ri na hora. Não foi aquela risada social de festa. Foi riso de verdade. E ela percebeu. Você também foi sequestrado pelos amigos? Com requintes de crueldade. No meu caso, prometeram que eu ia me divertir. No meu, prometeram cerveja boa. E, Estamos os dois vivendo uma mentira. pelo menos agora ficou menos insuportável. A partir daí, a conversa simplesmente andou, sem esforço, sem aquele clima estranho de duas pessoas tentando parecer interessantes. A gente falou de filme ruim, viagem decepcionante, infância esquisita, dessas pequenas vergonhas que só ficam engraçadas quando você conta do jeito certo. Minha família passou 8 horas na estrada para ver uma cachoeira. Isso parece normal até agora. A cachoeira estava seca. Não, Sim, eu pagaria para ver a cara do seu pai. você não ia querer. Ele passou 3 horas dizendo que o importante era a experiência. Essa frase sempre vem logo antes de alguém admitir que perdeu dinheiro. Ou dignidade. Quando ela terminou a história, eu estava rindo curvado, com a mão no rosto. E isso foi antes de eu perceber a parte mais perigosa nela. Nadia prestava atenção de verdade. Não daquele jeito ensaiado que parece gentileza. Ela escutava como se cada detalhe importasse. Então você vem sempre a festas que odeia? Só quando a chantagem emocional é bem feita. Justo. E você? Eu estava a 3 minutos de ir embora. E agora? Agora eu acho que vou esperar mais um pouco. Quando o pessoal começou a sair, eu já sabia que aquela não tinha sido uma conversa qualquer. Me passa seu número. Você pula etapas assim com frequência? Só quando eu sinto que, se não pedir agora, vou ficar me arrependendo no carro. Isso foi bom. Eu sei. Convencido. E ainda assim funcionou. Está bem. Mas se você mandar oi sumido, eu sumo de verdade. Anotado. Algumas semanas depois, a gente estava junto de verdade. E, pelos primeiros anos, tudo funcionou de um jeito quase irritantemente fácil. Nadia era engraçada, rápida, tinha opinião própria e não concordava comigo só para manter a paz. Eu gostava disso nela. Gostava muito. Ela também tinha um jeito quase absurdo de lembrar das coisas. Você ainda lembra o nome do cara do meu trabalho? Marcos. Eu reclamei dele uma vez. 2. Na segunda você disse que ele escreve e-mail como quem quer humilhar alguém em fonte tamanho 12. Eu não acredito que você guardou isso. Eu guardo o que importa. Era esse tipo de coisa. Não só aniversário ou data. O nome do colega de trabalho que me irritava. O pedido que eu tinha feito num restaurante meses antes. O detalhe exato que me deixava ansioso num projeto. Pode parecer pouco quando você conta. Não é pouco quando você vive. A gente combinava no que precisava combinar. Gostava das mesmas coisas na dose certa. Fim de semana tranquilo, filme ruim, ficar em casa sem sentir que estava perdendo a vida lá fora. E onde não combinava, pelo menos tinha atrito bom. Nadia discordava de mim olhando no meu rosto. Eu respeitava isso. Esse filme é horrível. Você escolheu. Justamente. Eu queria sofrer acompanhada. A comida também está horrível. Então o ritual está funcionando. Ainda não acabou. Vai acabar quando a gente começar a rir da própria desgraça. Tinha sido uma tradição idiota que inventamos no primeiro ano. Quando um de nós tivesse uma semana péssima, pedia a pior comida possível no aplicativo, caçava o pior filme disponível e passava a noite zombando dos dois. Estúpido. Infantil. E milagrosamente eficiente. Foi mais de uma vez, depois de tudo, que eu pensei nisso. Em como ela sabia tornar os dias ruins suportáveis sem transformar tudo numa conversa pesada. Em como a vida com ela, no cotidiano, era realmente boa. Isso importa. Porque foi exatamente esse contexto que fez o pedido parecer uma formalidade, não um risco. Com uns 2 anos juntos, eu comecei a pensar no futuro de um jeito concreto. Não naquele algum dia que todo casal fala. Eu comecei a fazer conta. Separei dinheiro para o anel. Esperei até me sentir financeiramente firme o suficiente para não fazer um gesto bonito sem ter estrutura nenhuma atrás. E eu estava confiante porque casamento já tinha sido assunto entre nós, mais de uma vez. Eu não consigo me imaginar com outra pessoa. Né, meu? Eu quero uma vida de verdade. Não uma coisa pela metade. Então vamos construir isso.
Só me promete uma coisa. O quê? Nada de pedido com plateia. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Viu? Por isso dá certo. Foi por causa dessas conversas que eu não vi o pedido como um salto no escuro. Eu só achei que estava chegando num ponto que já era nosso havia muito tempo. Planejei tudo na praia onde tivemos o primeiro encontro. Naquela época a gente estava liso, levou um piquenique barato e ficou na areia até o frio expulsar a gente. Eu quis voltar exatamente para aquilo. Sem restaurante, sem desconhecido aplaudindo, sem transformar uma coisa íntima em apresentação. Escolhi o horário do pôr do sol porque Nadia sempre falava daquela luz do fim da tarde, do céu ficando laranja e rosa como se alguém tivesse exagerado no filtro. E naquele dia, o tempo resolveu colaborar. Hoje tá bonito demais. Está. Parece até suspeito. Por quê? Porque quando está bonito assim, alguma coisa sempre dá errado. Você é muito otimista. Sou realista com a experiência. Caminhamos um pouco pela água, falando de assunto nenhum, trabalho, um casal de amigos. Uma série que a gente tinha começado e ainda não decidido se era boa ou só viciante. O anel estava no bolso do meu casaco desde cedo, pesado como se soubesse que era importante. Eu só repetia para mim mesmo: não força o momento, deixa ele chegar. Aí chegou. Eu parei, segurei a mão dela e senti a minha própria voz ficando mais séria antes de eu perceber. E eu estou cansado do quase. Do quase? É, da ideia de que um dia, talvez, mais para frente. Eu não quero isso com você. Eu quero a vida inteira. Quero a vida real. Os olhos dela mudaram ali. Não foi medo. Não exatamente. Foi alguma coisa mais difícil de nomear. Eu te amo. Eu tenho certeza de você. Então eu me ajoelhei, tirei a caixa do bolso e abri. Nadia olhou para mim. Depois olhou para o anel. O vento jogou o cabelo dela no rosto e ela nem mexeu para afastar. O segundo seguinte demorou muito mais do que devia. Eu quero me casar com você. Meu peito chegou a soltar o ar. Só não agora. E foi pior por causa disso, porque não era um não limpo, também não era um sim. Era uma porta entreaberta, do tipo que deixa você do lado de fora sem saber se entra ou vai embora. Eu ainda estava com um joelho na areia quando entendi que ela não ia completar a frase de um jeito que me salvasse. Tá. Eu levantei devagar demais, como se meu corpo também estivesse tentando ganhar tempo. Eu entendo. Eu não estou dizendo nunca. Eu ouvi o que você disse. Eu só não estou pronta para essa parte ainda. Certo. Eu preciso de mais tempo. Mais tempo para quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Não foi agressiva. Foi honesta. Talvez honesta demais. Eu não sei explicar do jeito certo. Então explica do jeito errado. Eu só não é o momento. Por quê? Eu não sei. Aquilo foi tudo. Sem prazo. Sem motivo concreto. Sem qualquer coisa que eu pudesse segurar e chamar de resposta. Está bem. Você está bravo? Não. Eu estava machucado. Que é bem diferente. O resto da noite virou uma peça mal ensaiada. A gente jantou, falou do cardápio, do trânsito, da mesa ao lado. Tudo, menos do que tinha acabado de acontecer. No carro, eu fiquei voltando mentalmente a cada conversa que já tínhamos tido sobre casamento, tentando descobrir onde eu tinha entendido errado. Mesmo assim, eu não pressionei. Não naquela noite, nem nas semanas seguintes. Parte por orgulho. Parte porque eu não queria virar o homem que ouve uma hesitação e responde encurralando. Então eu esperei que ela mesma trouxesse o assunto de volta quando estivesse pronta. Ela nunca trouxe, na superfície. A nossa vida continuou igual. Viagens, fins de semana com amigos, jantar de terça, mercado de domingo, série antes de dormir. Era isso que deixava tudo mais confuso. Não tinha grito. Não tinha afastamento óbvio. Não tinha traição, frieza, desprezo. Só aquela frase parada entre nós feito um móvel no meio do corredor. Você segue vivendo, mas precisa contornar toda vez. A gente podia viajar no feriado. Podia. Praia de novo, ou você enjoou? Tanto faz. Tanto faz não é resposta. Então, praia. Você está estranho. Só cansado. Do trabalho? É. Menti com facilidade demais. E foi aí que uma coisa começou a me incomodar de verdade. Não, não. O silêncio depois dele. Toda vez que algum casal conhecido ficava noivo, aquilo voltava. Toda vez que aparecia um pedido em filme ou série, eu sentia o mesmo aperto discreto. Não era escândalo. Era pior. Era uma dor baixa, constante, daquelas que cansam. Eu sabia que ele ia pedir ela em casamento. Como? Pela cara dele. Homem que vai pedir em casamento fica com uma cara específica. E qual é a cara? Como se estivesse prestes a pular de um avião fingindo que escolheu isso. Interessante. Nada. Eu queria perguntar qual foi a minha cara naquela praia. Queria perguntar se ela tinha visto o meu rosto quando me deixou levantando da areia sozinho. Não perguntei. Meses se passaram assim, eu lendo a expressão. Ela desviando do assunto sem parecer que estava desviando.
e eu preenchendo os vazios com a interpretação mais generosa possível, porque admitir a outra possibilidade exigiria coragem. Lá pelo sexto ou sétimo mês, eu comecei a sentir uma diferença que até então eu vinha tentando não nomear. Existe relacionamento que está caminhando para alguma coisa, e existe relacionamento que continua existindo porque os dois já aprenderam o trajeto e ninguém quer parar o carro. Eu ainda não dizia isso em voz alta, nem para mim. Eu só seguia, explicava, relevava, empurrava. Chamava de paciência o que já estava ficando muito parecido com medo. Perto do fim daquele ano, saímos para jantar com alguns amigos. Foi quando um dos caras da mesa tinha acabado de pedir a namorada em casamento. O assunto veio naturalmente. Anel, surpresa, reação, vídeo, detalhes. Todo mundo animado. E eu passei a conversa inteira olhando para a Nadia sem parecer que estava olhando. Nessa noite, um amigo nosso puxou o assunto assim que as bebidas chegaram. Era daqueles caras que falam alto sem perceber. Então, oficialmente eu estou noivo. Ah, parar. Sério? Sério. Parabéns, cara. Valeu. Ela corou antes de eu terminar a frase. Foi humilhante para mim, lindo para ela. Isso foi fofo. Fofo nada. Eu quase deixei o anel cair. Melhor ainda. O pior é que eu ensaiei a fala por uma semana. Eu acredito. Você está rindo, mas quando for a sua vez você vai entender. Nadia virou o rosto para mim por um instante. Foi rápido. Um segundo só. Um olhar curto demais para ser prova de alguma coisa, longo demais para eu fingir que não notei. E onde foi? Num restaurante. Corajoso. Por quê? Público demais pra mim. Ah, ela adorou. Cada um sabe onde pisa. Verdade. E vocês? A pergunta veio leve. O tipo de pergunta que todo mundo faz sem imaginar que encostou exatamente onde dói. 4 anos já, não é? Quando sai esse casamento? Nossa, Boa pergunta. Eu falei sorrindo. Nadia também sorriu. E, por um segundo, eu tive a impressão de que qualquer um na mesa podia achar aquilo uma brincadeira normal. para com isso. O quê? Eu só perguntei. E eu só estou mandando você comer a entrada e cuidar da própria vida. Certo, certo. Já entendi. Todo mundo riu. Eu também. Depois eu fui o primeiro a mudar de assunto. E a viagem? Vocês já decidiram para onde vão? Foi isso que eu fiz durante aquele ano inteiro. Li coisas que não perguntei. Mudei de assunto antes da verdade sentar à mesa. E fui chamando de tempo que, no fundo, talvez já fosse resposta. Passei tempo demais tentando ajeitar aquilo dentro da minha cabeça. Em um dia, eu dizia para mim mesmo que Nadia só tinha travado na praia. No outro, que talvez eu tivesse escolhido o lugar errado, a hora errada, o jeito errado. Eu fui montando explicações para ela como quem empilha a caixa numa parede torta, só para não ver o que já estava aparecendo pelas frestas. Você está fazendo isso de novo, Fazendo o quê? pensando por ela. E eu só estou tentando entender. Não, você está tentando achar uma resposta menos dolorosa que a real. E se ela só tivesse assustado? Pode ser, E se o problema tivesse sido a praia? pode ser também. Você está ajudando muito. Estou tentando te impedir de viver um ano inteiro dentro de um talvez. O pior é que eu vivi. E, olhando para trás, essa é a parte de que eu menos gosto em toda essa história. Não foi o pedido, não foi o fim. Foi aquele ano no meio, o ano em que eu fui me convencendo, aos poucos, de que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. Quando o fim daquele ano chegou, eu decidi tentar de novo. A lógica, na época, ainda parecia razoável. Nadia nunca tinha dito que não queria se casar comigo. Tinha dito só não agora. Então talvez o problema fosse o cenário. Talvez a praia tivesse sido íntima demais, quieta demais. Talvez ela precisasse de uma coisa maior, mais marcante, mais impossível de escorregar. Eu reservei um jardim botânico, daqueles com fonte de pedra, arco de rosas e caminho aceso por luzinhas entre as plantas. Nadia era completamente obcecada por planta. Nosso apartamento já parecia uma estufa mal organizada. Não encosta nesse. E eu nem fiz nada. Você olhou com energia errada. Energia errada? 2 das minhas plantas morreram depois que você disse relaxa, ela está ótima. Aquilo foi azar. Aquilo foi negligência com autoestima. Você ainda está brava por causa disso? Ainda. Ela tinha planta em toda a superfície livre da casa, e eu já tinha matado algumas por esquecer de regar, um crime que ela nunca deixou prescrever. E eu lembro até do dia em que fiz a reserva. Estava na cozinha, comendo cereal em pé, olhando o site no notebook. Assim que confirmei o horário, o gato dela pulou na janela e derrubou um vaso de suculenta no chão. Terra para todo lado. O mesmo vaso. Pela terceira vez naquele mês. Fiquei olhando para a bagunça e pensei: claro, perfeito. Mesmo assim, eu segui com tudo. Chamei nossos amigos mais próximos para ajudar na surpresa. A ideia era jantar primeiro, só nós dois, e depois caminhar até o jardim. Quando chegássemos perto da fonte,
já estaria tudo pronto. E ficou. Ficou lindo de verdade. Rosas pelo caminho, velas acesas, a água da fonte caindo baixo no fundo. Melhor do que eu tinha imaginado. O jantar também correu bem. Nadia estava leve, engraçada, do jeito que sempre foi quando a noite encaixava. Você está estranho hoje. Estranho como? Bonzinho demais. Isso foi um ataque gratuito. Foi observação. Talvez eu só esteja de bom humor. Hum. Suspeito. Talvez a companhia esteja ajudando. Nossa, Funcionou. quase. Eu tinha passado o dia inteiro com a cabeça acelerada, imaginando tudo que podia dar errado. Mas, sentado na frente dela, vendo ela rir, aquilo começou a acalmar. Eu pensei que talvez, dessa vez, fosse diferente. Depois do jantar, sugeri a caminhada. Ela topou na hora e, quando viu a montagem perto da fonte, segurou meu braço com força. Meu Deus. Você gostou? Isso está lindo. Ainda bem. Você fez isso. Fiz. Está muito bonito. Eu devia ter percebido que lindo. E sim, não eram a mesma coisa. Mas, naquela hora, eu só enxerguei a parte boa. Então eu falei tudo de novo, que amava, que eu tinha certeza, que eu já estava pronto fazia tempo e queria que ela também estivesse. Depois me ajoelhei e abri a caixa. Nadia, casa comigo. Ela levou a mão à boca. Os olhos encheram de água quase na mesma hora. Não agora. Foi pior ouvir aquilo pela segunda vez. Não porque era mais cruel, porque era exatamente a mesma névoa. Nadia. Eu não consigo. Não consegue o quê? Ainda não. Ainda não o quê? Eu só preciso de mais tempo. Mais tempo para quê? Para ter certeza. Certeza de quê? De que vai dar certo. Tem outra pessoa. O quê? Não. E eu não estou brigando com você. Estou perguntando. Não tem ninguém. A resposta veio rápida, firme, mas não resolveu nada. Porque se não tinha outra pessoa, se não tinha traição, se não tinha nada escondido desse tipo, então o que era aquilo que ela não conseguia me dar depois de 4 anos? E foi ali que eu fiz a pergunta que eu devia ter feito na praia. Você tem certeza de mim? Nadia baixou os olhos para as próprias mãos. Nadia, Eu. você tem certeza de mim? Ela não respondeu. Nem uma frase torta, nem uma mentira gentil, nem um talvez, só silêncio. E, naquela hora, eu finalmente parei de me enganar. Não era sobre a praia, não era sobre o jardim, não era sobre o tamanho do gesto, nem sobre eu ter forçado um momento errado. Era sobre mim. Sobre ela não conseguir me escolher do jeito que eu estava escolhendo ela havia muito tempo. A gente se sentou num banco perto da fonte. A água continuava caindo atrás da gente, bonita, indiferente, como se a noite ainda pudesse ser salva. Me ajuda a entender. Eu estou tentando. Não, Nadia. Tenta de verdade. Porque eu estou aqui de novo. Eu esperei. Eu respeitei teu tempo. Eu não te pressionei. O que está acontecendo? Eu te amo. Mas isso eu já sei. Eu quero ficar com você. Mas, Eu só não sei se estou pronta para o compromisso do casamento. você não está pronta para casar ou não está pronta para casar comigo? Ela ficou olhando para as mãos outra vez. E foi ali que caiu de vez. Ela não tinha medo do casamento como ideia. Ela tinha dúvida de mim. Essas duas coisas parecem parecidas quando você quer muito que sejam. Não são. Eu ainda esperei, por um segundo ridículo, que ela dissesse alguma coisa que arrumasse tudo. Uma frase que me desse um chão. Não veio. Eu não consigo continuar assim. Não fala isso. Depois de 4 anos e de 2 tentativas de verdade, eu não vou ficar parado numa relação esperando você decidir se eu sou alguém com quem vale a pena construir uma vida. Não é isso. Então me diz o que é. Eu. Você não consegue nem me responder. Ela começou a chorar mais forte. E, quando percebeu que eu estava realmente indo embora, veio a frase que eu tinha esperado por tempo demais. Tá bom, eu caso com você. Por favor, não vá embora. E eu acredito que ela quis dizer aquilo naquele instante. Acredito mesmo. Só que aquilo não era um sim. Era medo. Era desespero. Era ela tentando consertar a perda quando a perda já estava na porta. Não, Como assim não? eu não quero isso. Mas eu estou dizendo sim. Agora. E daí? E daí que eu não quero casar com alguém que só diz sim quando acha que vai me perder. Isso não é justo. Injusto foi eu precisar chegar até a porta para você finalmente me dar uma resposta. Eu te amo. Eu sei. Então fica. Amar alguém e ter certeza de alguém não são a mesma coisa. Eu não queria que ela aceitasse por medo de me ver indo embora. Eu queria que ela quisesse. Queria ouvir um sim que viesse de escolha, não de pânico. Então eu fui embora do jardim. Fiquei na casa de Joel nos dias seguintes. Joel era o tipo de amigo que não transforma dor alheia em evento. Ele abre espaço, entrega um refrigerante e liga qualquer coisa idiota na televisão sem fazer 20 perguntas. Quer falar? Agora não. Beleza. Valeu. O controle está aí. Se for perder, perde quieto.
A gente jogou videogame quase toda noite. Viu filme ruim. Ficou em silêncio sem aquele silêncio parecer vazio. Isso me ajudou mais do que eu esperava. Mesmo assim, na primeira noite, eu quase não dormi. Não porque eu estivesse desmoronando, mas porque minha cabeça não desligava. Fiquei revendo tudo em ordem. A praia, o ano inteiro de silêncio, o jardim, a fonte, a pergunta. O silêncio dela depois da pergunta. E eu tentei encontrar o ponto exato em que eu devia ter feito uma escolha diferente. Não encontrei. E foi assim que eu soube que tinha feito a escolha certa no final. Quando você erra de verdade, geralmente consegue apontar onde foi. Com aquilo, não. Eu continuava chegando ao mesmo lugar. Eu tinha amado alguém de verdade e tentado construir uma vida com ela. O resultado não foi o que eu queria, mas as escolhas foram minhas. E eu tomaria quase todas de novo. Nadia ficou no apartamento. Eu não voltei para lá. No começo, ela também não falou comigo. Depois vieram as mensagens. Não dela, dos amigos dela, dos pais dela, de gente em comum que claramente tinha recebido uma versão mais conveniente do que completa. Pela narrativa que chegou até mim, eu tinha acabado com um relacionamento de 4 anos porque Nadia ainda não estava pronta para casar. Tecnicamente, não era mentira. Mas também não era a história inteira. Teve gente me chamando de egoísta. Teve gente me chamando de imaturo. Uma mensagem enorme dizia que eu estava jogando fora 4 anos por uma coisa pequena, como se aquilo tivesse acontecido uma vez só e como se a parte mais importante não tivesse sido o silêncio absoluto dela quando eu perguntei se ela tinha certeza de mim. A outra pessoa conseguiu dizer que eu tinha medo de compromisso. Logo eu, o homem que tinha pedido a mesma mulher em casamento 2 vezes em 13 meses. A mensagem que mais me marcou foi a de Ashley. Você sempre foi a opção segura para ela. Agora ela vai encontrar alguém melhor. E eu li aquilo e deixei o celular virado para baixo na mesa. Depois peguei de novo, li outra vez. Não respondi. No começo, achei que a intenção era me ferir. E era. Mas, quanto mais eu olhava, menos aquilo parecia ofensa e mais parecia admissão. Ashley não estava só tentando me atingir, ela estava tentando mudar a moldura da história. Fazer Nadia parecer a mulher que tinha mantido o controle o tempo todo, e não a mulher que deixou escapar uma coisa real porque nunca teve coragem de dizer, em voz alta, o que de fato sentia. E, depois que eu enxerguei isso, a dúvida acabou. Fiquei um tempo olhando para a mensagem da Ashley antes de apagar a tela. O apartamento estava quieto, a luz da cozinha acesa, meu reflexo torto no vidro da janela. Eu li de novo. Opção segura. Alguém melhor. O que mais me incomodava não era a maldade. Era o que aquilo respondia sem querer. Você ainda está lendo essa porcaria? Pela terceira vez. Então já deu. Ashley acha que eu era a opção segura da Nadia. Ashley acha muita coisa. Não é isso. Então o que é? É que, de um jeito torto, ela respondeu uma pergunta que eu vinha evitando. Joel se inclinou no sofá e me olhou como se estivesse esperando eu finalmente alcançar uma coisa óbvia. Ela não conseguiu decidir em 4 anos. Não ia decidir no quinto? E eu sei. Sabe agora? Matt foi menos gentil quando ouviu a história inteira. Matt nunca teve muito apego à versão confortável das coisas. Eu teria ido embora na praia. Eu sei. Não, você não sabe. Se soubesse, tinha ido. Na época eu achei que ela só precisava de tempo. Claro que achou. Você queria que fosse isso. Eu amava ela. Uma coisa não anula a outra. Você acha que o primeiro não já era a resposta. Acho que o primeiro silêncio já era. Você não perdeu 4 anos. Você perdeu um ano fingindo que um quase ainda podia virar sim. Dou ouvir aquilo porque era verdade. Um ano antes, eu tinha escolhido a leitura mais generosa possível. Se eu fosse paciente, se eu não pressionasse, se eu deixasse Nadia chegar lá do jeito dela, tudo se encaixaria. Eu me agarrei nessa versão muito mais tempo do que devia. As ligações dela continuaram. Eu ignorei várias. Até que uma tarde, sentado no carro depois do trabalho, com o nome dela aceso na tela de novo, eu atendi. Oi, Oi, obrigada por atender. fala. Eu quero consertar isso. Nadia, Eu sei. Eu sei que fui injusta. Eu sei que hesitei. Eu sei. não foi só hesitar. Então me deixe explicar direito. Estou ouvindo. Eu entrei em pânico. Nas 2 vezes. Sim. E? E eu fui covarde. Eu devia ter falado antes. Devia ter sido honesta com você. Lívia, Mas eu estou sendo agora. está? Estou tentando. Então fala. Eu não quero que isso acabe assim. E como você quer que termine? Eu quero que você volte pra casa. Quero que a gente resolva isso. Você disse sim quando achou que eu estava saindo. Porque eu não queria te perder. Eu sei. Isso não significa nada pra você? Significa. Só não significa o que eu preciso que signifique. Como assim? Sim que só aparece quando você acha que vai me perder, não é o tipo de sim que eu estava esperando. Ela ficou em silêncio. Eu ouvi a respiração dela do outro lado da linha, um carro passando na rua, alguma coisa metálica caindo ao fundo.
Vida normal acontecendo enquanto a nossa acabava. Então é isso. Acho que é. Tá. Tá, Eu sinto muito. eu também. A gente desligou sem brigar. Sem cena. Sem raiva. Aquilo doeu de um jeito mais limpo. Uns 10 dias depois do jardim, chegou a última mensagem dela, curta, sem porta entreaberta. Eu entendo agora. Me desculpa. Espero que você encontre alguém que te faça feliz. Eu li 2 vezes e não respondi. Não por crueldade, porque já não tinha mais conversa ali. Depois disso, veio o silêncio de verdade. As amigas dela pararam, os pais dela pararam, Ashley sumiu. Quando tive certeza de que Nadia não estaria no apartamento, voltei para buscar o que era meu. 4 anos couberam em 40 minutos. Roupa, livro, notebook, cabo perdido no fundo da gaveta, escova de dente. 2 copos que eu sabia que tinha comprado. No fim, deixei a chave no balcão. Fiquei um segundo parado na cozinha, olhando em volta, a mesa, a janela, a planta que eu nunca soube o nome, tudo no mesmo lugar. E, ainda assim, nada mais meu. O apartamento novo era pequeno, de um quarto, numa parte decente da cidade. Não tinha nada de especial. Justamente por isso, servia. Era meu. Nos primeiros dias, o estranho vinha nas coisas mínimas. Deixei um prato na pia numa terça-feira e só depois percebi que ninguém ia reclamar. Dormi no meio da cama na primeira noite e acordei atravessado, como se meu corpo também estivesse testando fronteira. Abri a geladeira e fiquei olhando por alguns segundos. Não porque faltasse comida. Por quê? Pela primeira vez em anos, eu só precisava pensar no que eu queria jantar. E aí, como está a mansão? Tem uma cama, uma cafeteira e uma cadeira. Luxo, A cadeira balança. charme. Estou considerando isso um ataque. Estou considerando isso progresso. Parecem detalhes idiotas até você viver. Você divide espaço por tanto tempo que esquece o tanto de espaço seu que foi cedendo sem perceber. O mais difícil não foi aprender o apartamento, foi reaprender meus dias. Quando sua rotina ficou 4 anos organizada em volta de outra pessoa, o horário dela, o gosto dela, o jeito como a noite terminava por causa do que ela tinha para fazer, a ausência dá uma sensação estranha. Alívio e desorientação ao mesmo tempo. Saí do trabalho 2 vezes naquela primeira semana e quase mandei mensagem avisando que estava a caminho de casa. Num sábado, acordei cedo, vi o dia inteiro vazio na minha frente e fiquei deitado olhando para o teto como se alguém tivesse cancelado um compromisso e esquecido de me dizer qual. Você está com cara de quem não sabe o que fazer com o próprio tempo. Talvez eu não saiba mesmo. Ótimo, Como isso pode ser ótimo? porque agora o tempo é seu. Isso assusta antes de ficar bom. Que frase de calendário. E ainda assim eu estou certo. E eu comecei pequeno. Voltei para a academia com consistência de verdade, porque eu precisava pôr energia em algum lugar. Entrei num ritmo mais limpo no trabalho. Organizei a casa. Ajustei sono. Parei de viver com a cabeça sempre 2 passos na frente de um futuro que não existia mais. Você está melhor. Estou mais ocupado. Não, melhor. Talvez. Você parou de esperar. Ele tinha razão. Em algum momento, sem anúncio, a história deixou de ser sobre Nadia e virou sobre mim, não sobre relacionamento. Eu nem estava pensando nisso ainda, sobre a minha vida mesmo. O que eu queria dos meus dias quando o plano antigo não mandava mais em nada. E, quando comecei a olhar para isso com honestidade, percebi que fazia tempo que eu não separava as peças. Eu só olhava para o quadro pronto que imaginava para nós dois. Quando fui ver as peças uma por uma, algumas já eram outras. A outra coisa que ajudou mais do que eu imaginava foi parar de contar a história inteira para todo mundo que perguntava. No primeiro mês, eu explicava tudo: a praia, o jardim, a pergunta, o silêncio dela. E cada vez que eu recontava, eu atravessava aquilo de novo. E agora? Agora eu digo que a gente terminou e que foi a decisão certa. E basta? Para quase todo mundo. E para quem não basta? Aí eu sei que não quer entender, só quer detalhes. Sensato. Cortar essas conversas me devolveu energia, mais do que eu esperava. Alguns meses depois, Joel me ligou no meio da tarde. Hoje você sai de casa. Isso foi um convite ou uma ordem. Sinuca, refrigerante, conversa idiota. Nada profundo. Você ensaiou isso. Entrei no personagem. Está bem, eu vou. A noite começou leve. A gente jogou, falou de trabalho, de um filme ruim que Matt tinha insistido para eu ver, de nada que exigisse muito da cabeça. Era bom, simples. O tipo de conversa que só existe com um amigo antigo quando ninguém precisa forçar assunto. Eu estava alinhando uma tacada quando vi Joel mudar de expressão. Ei, O quê? Nadia está aqui. Eu fiquei imóvel por um segundo e então olhei. Ela estava no bar com um cara, inclinada na direção dele, rindo de alguma coisa. Parecia à vontade. Parecia fácil. Quer ir embora? Não, Tem certeza? tenho. Beleza. Vamos continuar. Eu olhei. Depois parei de olhar.
E, pela primeira vez, isso bastou. Ver Nadia ali não me quebrou. Doeu, mas foi um tipo de dor baixa, limpa. Não ciúme, não raiva. Só aquela certeza quieta de que uma coisa tinha acabado de verdade. Quando cheguei em casa, fui para a varanda com um refrigerante e sentei no escuro. Eu não estava reconstituindo conversa. Não estava tentando descobrir onde tinha dado errado. Não estava me perguntando se eu devia ter dito outra coisa. Eu só estava ali. E eu estava bem. 2 meses antes, aquela cena teria me puxado de volta para dentro da própria cabeça. Naquela noite, só confirmou o que eu já vinha entendendo. Nem sempre o fechamento chega como uma grande cena. Às vezes, ele chega no momento em que você percebe que parou de precisar dele. Não sei se Nadia algum dia descobriu o que estava esperando. Talvez sim. Talvez o cara do bar fosse exatamente quem ela precisava e tudo tenha ficado claro com ele. Talvez não. Talvez ela ainda estivesse dizendo não agora para outra pessoa 2 anos depois. Isso já não tinha mais nada a ver comigo. O que tinha a ver comigo, eu finalmente entendi. Eu não tinha deixado passar sinais gritantes. Não tinha traição escondida, afastamento óbvio, crueldade acumulada que eu pudesse apontar e dizer, era isso. Nadia não me tratava mal. Ela só não conseguiu responder uma pergunta simples. Você tem certeza de mim? E, fosse medo, dúvida ou qualquer coisa que ela nunca conseguiu dizer em voz alta, aquilo era dela para carregar, não meu para consertar. Ainda tem gente dizendo que você devia ter esperado mais. Tem. Sempre vai ter. Eu sei. E nada. Paciência tem um limite. Vagamente. Tem uma hora em que ela deixa de ser virtude e vira fuga. Agora sim, você entendeu. Eu tinha cruzado esse limite no momento em que comecei a planejar um segundo pedido em vez de exigir uma conversa honesta sobre o primeiro não. Eu fiz quase tudo do jeito que eu sabia fazer. E, sinceramente, eu faria quase tudo de novo. O que eu não faria de novo é passar um ano fingindo que o silêncio de alguém ainda podia virar resposta. O que eu sei sobre mim agora é simples. Eu não sou a opção segura de ninguém. Não sou lugar de espera. Não sou nome provisório até aparecer uma alternativa mais empolgante. Eu não vou ficar anos dentro de uma relação torcendo para que alguém finalmente decida que eu valho o compromisso. Nadia teve 4 anos. Eu tive uma resposta. E, no fim, isso bastou.